E aí, galera, futuros investidores, boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Joa Invest. E nesse vídeo eu venho falar um pouquinho como eu tive esse despertar em estudar um pouquinho sobre educação financeira e sobre investimento. Claro, na via de regra, tá, gente? Há 3 anos atrás, basicamente eu não tinha nada, tá? Eu não tinha nada de valor de dinheiro investido, né? Eu simplesmente recebia o meu salário, eu gastava basicamente quase todo o meu salário, fazia muita dívida no cartão de crédito, né? Eu cheguei a ter uma dívida de cartão de crédito de mais de R$ 9.000, chegando a R$ 12.000, se eu não me engano. E eu deixei o meu nome ficar negativado. Eu fiquei, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu fiquei 2 anos com o nome negativado. Então, ficava vindo aquelas cobranças todo santo dia, até final de semana também vinha cobrança, né? O banco cobrando, enfim. Uma dívida de 9, 10 mil reais, se eu não me engano, ela abaixou para R$ 1.000, eu fui quitar essa dívida. Depois, quando fui estudar um pouquinho sobre educação financeira. E depois, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre educação financeira, comecei a saber lidar com o dinheiro de uma forma inteligente, né? Eu comecei a ver uma transformação muito nítida na minha vida, né? Foi praticamente como se fosse mudar da água para o vinho. Então foi transformador. E a grande maioria das pessoas, né, vive numa corrida constante que é a chamada de corrida dos ratos. Você trabalha durante basicamente o mês inteiro, você recebe o seu salário, você gasta todo o seu salário, né? Antes de chegar ao final do mês, seu salário já foi todo embora. Claro, existem os custos fixos e os custos variáveis, né? E muitas das vezes os custos fixos não tem como muito para onde a gente correr, a gente fazer uma mudança repentina desses custos fixos, porque vai depender muito do padrão de vida de cada um para cada um, tá? E o que geralmente eu consegui identificar, né? E os custos variáveis, né? Geralmente ali você consegue um pouquinho, né, controlar, né? Quando você faz um diagnóstico, né, da sua vida financeira, né, você acaba diminuindo um pouquinho mais os seus gastos, né? É claro, para você diminuir os gastos que são essenciais, que são os gastos fixos, você já tem que ter um determinado tempo aí que você vai se adequando, né? Se você paga aluguel, vai para um aluguel um pouquinho mais barato. Você está tendo uma despesa fixa específica, você baixa um pouquinho ou retira basicamente aquelas despesas fixas. Ela é muito mais difícil de você mudar repentinamente do que as despesas variáveis, tá? Então, geralmente, né, quando a gente faz esse diagnóstico financeiro, você consegue ter uma visão mais geral, né? Infelizmente, tá, galera? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, famílias inclusive, tem um padrão de vida muito elevado. Você ganha X valor e você acaba tendo um padrão de vida, basicamente, se comparado ao que você ganha, ou até um padrão de vida maior do que aquilo que você ganha. Então você vive sempre no rotativo, sempre no vermelho. Então eu comecei a sinalizar, né, a identificar como é a dinâmica do dinheiro. As pessoas de mentalidade rica, né? Eu estou falando basicamente de mentalidade, tá, gente? Eu não estou falando em relação de bens materiais. Isso depois você vai adquirindo, você vai aumentando patrimônio, isso no decorrer do tempo, tá? Mas em relação às pessoas, né, relativamente financeiramente educadas, né, ela tem uma mentalidade, uma virada de chave na sua mente que ela começa a ter uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera. Você faz o dinheiro, né, você trabalha muito mais para você gerar o dinheiro e você faz aos poucos aquele dinheiro trabalhar para você. As pessoas de mentalidade rica, ele faz o quê? Ele tem o dinheiro entrando na sua conta, ele pega o seu dinheiro, ele paga todos os custos que são essenciais e os seus custos também variáveis, e ele pega um determinado valor desse dinheiro e coloca esse dinheiro trabalhar para você. Compra fundos imobiliários, compra ações, que são chamadas de rendas variáveis, tem a renda fixa também. Então,
faz outros tipos, formas de investimento, fazendo com que esse patrimônio, aos poucos, ele vai se somando, né, no decorrer do tempo, né? Então, a gente tem, assim, uma mudança de mentalidade. A gente, basicamente, as pessoas que têm, né, uma visão a longo prazo, porque isso, infelizmente, o brasileiro tem essa dificuldade muito grande, tá, gente? Ele só pensa só no imediatismo, só no aqui e agora, né? Ele não pensa a longo prazo, ele não pensa como vai estar a sua vida financeiramente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E muitas das vezes, quanto mais a gente despertar, você despertar em relação de trabalhar um pouquinho mais, né, e ser educadamente financeiro, né, você vai colher bons frutos lá na frente, né? Eu lembro como se fosse ontem, há 3 anos e meio atrás, eu comecei a investir, eu abri uma conta na corretora, na época essa corretora não existe mais, que foi a Nomad. Perdão, a Nomad é uma corretora que você faz compra de ativos americanos, tá? Eu abri uma conta na corretora online, né? Como se fosse um banco corretora, que era a Modal Mais, né? Então eu fiz o meu primeiro investimento com R$ 300, não sabia, zero, né, situação de investimento. Então comecei a fazer o investimento de R$ 300, eu me senti o rei da cocada preta, né? Então fazendo investimento de um mês ali, no primeiro mês de R$ 300, eu comecei até bem, relativamente muito bem, por sinal, né? Então aos poucos eu fui subindo assim de patamar, né? Foi aumentando um pouquinho mais os meus aportes todos os meses. Comecei a pegar tudo que eu tinha em casa que estava parado, que é dinheiro parado, né? Então acabei vendendo, fui pegando um pouco do valor do meu salário, fui fazendo investimentos. Então, basicamente, aí eu fiz com que, no decorrer desses quase menos de 3 anos, né, eu consegui, né, chegar num determinado valor. E depois, a partir, inclusive, quando você chega aí em média aos seus R$ 10.000, opa, R$ 10.000, esses R$ 10.000 você vê ali que está pingando algum dinheiro ali na sua conta, aí basicamente você começa a ter essa despertar de você fazer o dinheiro render muito mais. Você passa automaticamente a ter prazer de juntar dinheiro, a ter prazer de ver aquele dinheiro ali, né? Ele, a cada mês que passa, né? Sempre que você for fazer uma grana extra, um dinheiro extra ali, você joga aquele dinheiro ali pro investimento. E aí você vê, a cada mês que passa, esse dinheiro está aumentando, vai ficando volumoso, ele vai ficando um grande volume. Dependendo do tipo de compra de ativos, você vai fazendo também com que a bola de neve ela comece a gerar muito mais rápido. Quanto mais ela gira mais rápido, mais ela vai ficando maior. Então, relativamente aí, é uma condição que no decorrer do tempo você vai ver que a um determinado momento, né, um pouco mais lá na frente, e às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente pensa que demora a passar, gente, e assim, ó, passa num piscar de olhos. Então, é muito importante você ter esse despertar, aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, né, que seja falando um pouquinho mais aí aqui no meu canal, ou basicamente, né, dando uma olhada também em outros canais de finanças, né, é bem interessante você ter o despertar, porque o quanto antes você começar, melhor. E comece com pouco mesmo, tá, gente? Eu comecei ainda com muito, né? Às vezes você pode fazer compra de fazer algum tipo de investimento, né? Montar inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer é montar inicialmente sua reserva de emergência, porque sempre quando a gente começa um pouquinho, né, falando sobre investimento, a reserva de emergência é a primeira que você tem que fazer. Montar sua reserva de emergência. Depois, em outros vídeos, eu vou mostrar basicamente como é feito o processo da reserva de emergência. Porque sempre quando a gente começa aí, né, no mundo dos investimentos, sempre você tem que ter uma reserva de emergência para, claro, que se surgir alguma eventualidade, você acaba aí não dependendo de pegar o cartão de crédito, não pegar alguma coisa numa financeira, né, pagar juros aí por fora. Então, relativamente aí você tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Sempre reserva de emergência é a primeira coisa que você tem que inicialmente, né, montar, tá?
Então inscreva aí no seu canal, dê um joinha. Quanto mais você inscrever aí, né, no meu canal, aí dá um joinha, fazer um comentário, qualquer outro tipo de vídeo que eu posso trazer um pouquinho aí para vocês, né? Então já ajuda bastante, tá bom? Um abraço a todos, né? E um ótimo dia para vocês.